Então, vamos receber a Letícia. Letícia, tudo Oi, bem? Cadu. Boa noite, tudo bem? Tudo certinho? Boa noite. Tá me ouvindo certinho? Tô. Eu só tô com um pouquinho de atraso. Eu não sei porquê, Não mas... tem- acho que voltou agora. E aí, tudo certo com você? Tudo bem por aí? tudo certo por aqui. Você tá pela Irlanda, não é isso? Isso, estou em Dublin. São que horas agora? Meia-noite? Acabou de dar meia-noite, isso. Beleza, mais uma palestrante fora do Brasil. Vamos então para a tua palestra. Fica à vontade, é só você compartilhar a sua tela por aí no share screen que eu coloco no ar aqui, tá bom? Ok. Qualquer coisa que precisar é só falar. Tá, ok, obrigada, Cadu. Ok. Deixa eu conferir que tá tudo certo. Bom, boa noite, pessoal. Tudo bem? Eu vim aqui para falar um pouquinho sobre o que vem depois do tutorial do Jungle Girls, que basicamente vai ser uma introdução às Class-Based Views. Primeiro, falar um pouquinho de mim. Não sou tão experiente no Django quanto a Kátia, já aviso logo. Meu nome é Letícia, eu trabalho como desenvolvedora de software numa empresa chamada Stripe. É uma empresa de pagamentos, infraestrutura econômica no geral, mas tudo em volta de pagamentos. Hoje eu estou morando em Dublin. Eu também sou podcaster no Pizza de Dados, que é o primeiro e mais querido podcast de ciência de dados do Brasil. Eu também trabalho como... Eu também tenho um blog, onde eu posto várias coisas, e é basicamente isso sobre mim. Eu sou oceanógrafa, como o Cadu falou, troquei de carreira faz 4 anos, então o que eu vou falar aqui hoje, na verdade, eu aprendi com a vida, fazendo as coisas do mesmo jeito que eu estou explicando aqui, né? Aprendi depois das dificuldades que eu tive em entender o sistema depois do Jungle Girls. E então, se vocês tiverem interesse, tem mais posts desse tipo lá no meu site, entra lá e dá uma conferida. Bom, então, primeiramente, para quem está aqui e não conhece, o Jungle Girls ele é um tutorial que ensina as pessoas a desenvolver usando o framework Django. Então, ele é um tutorial focado em pessoas que nunca programaram ou que tiveram um contato muito pequeno com programação. E ao final do tutorial, você tem uma aplicação web totalmente funcional, que é para ser um blog. Então, vamos lá. Esse aqui é o Bob, é o meu amigo Bob. Bob tem uma livraria e ele quer criar um sistema de catálogo de livros. Só que o Bob não sabe programar e começou a aprender a programar com o Django Girls. Então, o que acontece? Vamos dar uma relembrada para quem não conhece o Django, ou para quem viu o Django há muito tempo, como que o Django funciona. Então, o Bob vai lá no browser, no Chrome ou no Firefox, e faz uma requisição, que é um GET, né, um método HTTP GET, num endpoint welcome. O que vai acontecer? Essa requisição vai parar no Django. O Django vai fazer umas mágicas internas, tem um monte de coisa aí no meio, mas essa requisição finalmente vai para o urls.py. Quando ela chegar no urls.py, ela vai ser redirecionada para um views, que é um arquivo que é o controller, é da onde a gente vai responder essa requisição. E essa requisição finalmente vai chegar até uma função. Então, nesse caso, como foi no endpoint /welcome, ela vai ser redirecionada para uma função chamada também welcome. Essa função vai conversar com o models, que é, como a Kátia mostrou antes, né, é exatamente a parte que vai fazer o contato com o banco de dados. Então, você vai ter uma interação dos dois. E todo esse processo volta, por exemplo, com uma página HTML. Então, esse é o Django 101, né, é o mais básico que a gente pode pensar no Django. O que acontece? Quando a gente está fazendo tutorial do Django Girls, a primeira coisa que a gente aprende é a fazer essa ida e essa volta, né? Então, dado que alguém fez um get numa página, como que eu retorno uma página HTML? Então, a forma mais fácil de fazer isso, a mais simples possível, é criar uma função, como eu mostrei, como eu falei antes. Essa função welcome, ela vai receber um request. Não sei se vocês não conseguem ver meu mouse, tá? Essa função welcome vai receber um request. E aí você vai pedir para o Django renderizar
considerando esse request, então, como a resposta dessa requisição, um template. E esse template, no caso aqui, está sendo chamado de welcome.html. Legal. Então, a gente tem uma função que recebe a requisição e retorna uma resposta, que é, nesse caso, especificamente, é um HTML. Show. Aí, a gente passa para um segundo ponto. Então, agora, essa função welcome, ela vai simplesmente ser um bem-vindo, bem-vinda à página da livraria do Bob. Agora, o Bob quer que você possa ver os livros que ele tem na livraria dele. Então, como que ele vai fazer? A gente precisa de uma listagem, um método de listagem. Então, a gente vai definir um endpoint, nesse caso, a gente vai chamar ele de MyBooks, meus livros, e a gente vai permitir que quando o usuário, ou nesse caso o Bob, fizer a requisição para o MyBooks, eu vou ter uma resposta HTML listando os livros que estão no meu sistema. Como que eu faço isso? A gente pode criar uma segunda função chamada getBooksList, ou seja, pegue a listagem de livros. Essa função recebe uma requisição também como a welcome, só que nesse caso eu também vou importar o modelo, né, o livro, e aí eu vou fazer uma busca no banco de dados. Então, no caso aquela linha ali, book.objects.all, ela vai no banco de dados, pega a tabela book e traz de volta todos os livros que estão cadastrados no sistema. E por fim, eu vou pedir para o Django renderizar como resposta dessa requisição o template meus livros, né, mybooks.html, e eu vou passar um dicionário que vai conter as informações que o meu template vai usar como para fazer a listagem. Bom, então a gente tem o mínimo que a gente precisa para criar um endpoint, né, uma localização em que vai ter as listagens dos livros. Como que isso vai ficar? Bom, se eu acessar o localhost 8000, né, eu estou rodando o Django lá no meu terminal. Se eu acessar o MyBooks, o meu template está indo lá no meu database, no meu banco de dados, pegando as informações e listando todos os livros disponíveis aqui. Show de bola, tranquilinho. Mas aí, agora, o Bob também quer que você possa ver mais informações sobre o livro, né? Então, por exemplo, eu quero saber todas as informações que existem sobre a Game of Thrones. Então, como que eu vou fazer? Bom, eu vou primeiro permitir que exista uma requisição no barra MyBooks, barra 1, que seria o primeiro livro, né? O identificador 1. Só que agora tem alguns corner cases, né? Tem alguns pedacinhos que a gente tem que começar a tomar cuidado. Primeiro, que essa requisição, essa função, ela tem que receber 2 parâmetros. Primeiro, a requisição em si, né? Qual que é o pedido que o Bob está fazendo pro Django. E segundo, ele vai receber o que é chamado de PK, que é o identificador, que é o que vai identificar o número que esse livro... no caso aqui, vai ser aquele umzinho ali, do my barra MyBooks barra 1, que identifica o ID do livro que eu quero buscar. Então, eu vou ter que tentar fazer uma query no meu banco para ver se isso vai acontecer, se o livro existe. Só que, se o livro não existir, ele vai me retornar um erro. Então, a primeira coisa, eu vou ter que lidar com essa exceção, né? Eu vou ter que fazer um try, eu vou tentar pegar o livro no banco de dados. Se o livro não existir, eu vou ter que retornar um HTTP 404, esse livro não existe. Se o livro existir, aí sim eu vou renderizar uma resposta a essa requisição com um HTML, que agora você vê que é diferente do HTML anterior, né? É o My Book Detail, então uma página específica para visualização de detalhes de livros. E agora eu também não estou passando um object list, eu estou passando um object para o meu template renderizar. Então você vê que comparado com a função anterior de listagem de livros, a gente já está aumentando um pouquinho a complexidade, as coisas já estão... A gente não pode esquecer, por exemplo, de fazer o try or except, porque se a gente esquecer disso e o Bob tentar pegar um livro que não existe, vai dar um erro e vai quebrar o sistema. Então já tem algumas coisas que a gente vai ter que se preocupar. Legal. Aí a gente decide fazer uma atualização de livros.
agora o negócio começou a complicar. Porque primeiro eu tenho que fazer uma página que vai mostrar o formulário de atualização de livros e vai receber as informações do formulário quando o Bob preencher. Então agora eu tenho que tentar pegar o livro. Se o livro não existir, eu retorno 404. Se o livro existir, eu coloco um formulário e o método for só get, né, para eu visualizar o formulário, eu tenho que retornar esse formulário. Se o método for post, eu tenho que, de fato, validar o formulário e atualizar o meu livro, as informações do meu livro, né. Então, você vê aqui que a gente já tem uma complicação bem maior, né. E isso que a gente nem está tratando de todos os casos possíveis, essa é só uma parte e a gente tem que lembrar de tudo isso. E tá bem bagunçado, a gente tem esses 2 ifs já, e se eu quisesse mais métodos? Então, o negócio começa a não ficar muito bom. Beleza. E aí o Bob é aquele momento, né, que você tá seguindo o tutorial e você tá tentando criar a partir daquilo, e aí você tem aquela expectativa e a realidade é bem diferente. Então, na verdade, tudo isso que eu tô mostrando aqui realmente aconteceu comigo na primeira vez que eu fui criar um sistema baseado no Jungle Girls, mas era uma coisa mais complexa. E aí vem aquela coisa de: "Oh não, que eu tô fazendo?". Então, nesse momento foi que eu descobri as Class-Based Views. Então, o que são as Class-Based Views? Elas são uma maneira alternativa de implementar essas views, né, nesse caso até aqui eu mostrei como implementar usando funções, é uma maneira alternativa de implementar esse tipo de comportamento, mas ao invés de usar funções, usar objetos ou classes, né. Então por isso que é uma view baseada em classes. Beleza. Por que usar o CBV, né, a Class Based Views? Por quê? A primeira coisa é, como vocês viram, ou usando apenas funções, a organização do código começa a ficar um pouco mais difícil, começa a ficar um pouco mais bagunçada. Então, usando a Class Based Views, a gente pode organizar os nossos métodos HTTP de maneira muito mais organizada e com responsabilidades bem separadas. Além disso, as classes elas podem ser estendidas, então dependendo da forma como você constrói as classes, você pode reutilizá-las em outras partes do código, então você vai ter aí evitar a duplicação de código, né. E por último, você vai poder usar vários mixins pré-prontos que o Django permite, já para você não ter que reinventar a roda. Então, vamos lá, preparados? Preparadas? Como que é o Class Based Views 101? Então, o mais básico possível. Nesse caso aqui, eu criei uma classe chamada BookView e eu fiz com que ela herdasse dessa classe View, que vem do Django.views. Bom, uma vez que eu criei essa classe, eu passo um template name com um atributo dessa classe, né? E eu defino um método get, que bem parecido com aquela primeira função que a gente viu, o método get, ele recebe o self, né? Porque ele faz parte dessa classe, uma requisição e aí uma série de argumentos. E eu vou retornar a mesma coisa, eu vou pedir para o Django renderizar como resposta para essa requisição o template que eu defini na classe. Beleza, muito simples. Só que o legal é que eu vou poder fazer a mesma coisa com o post. Então, ao invés de a gente ter que ficar fazendo aquele monte de ifs e elses para ver se o método é tal ou se o método é tal, eu estou separando cada método na sua própria funçãozinha. Então, cada método tem a sua própria responsabilidade e eu não tenho que ficar conferindo isso. A view, ela se responsabiliza em direcionar para cada método o método HTTP que foi feito lá na requisição. Então, você vê que o código ele está muito mais estruturado, muito mais organizado e muito mais fácil de testar também, né? Porque a gente tem responsabilidades bem claras. Então, aqui, nesse caso, eu consigo definir um form que vai ser compartilhado entre todos os métodos da classe, eu posso fazer a validação e tudo mais. Então,
Só nisso a gente já ganhou um monte de coisa que a gente não ganharia, a gente não teria se a gente ficasse simplesmente usando as funções. Bom, vamos lá. O que tem além disso? Porque nem tudo nessa vida é get post, né? Existem vários outros métodos HTTP. E se eu quiser outros métodos HTTP? Por exemplo. Antes disso, como que funcionava antes? Quando a gente tinha apenas uma função, lá no urls.py, a gente tinha que passar, né? A gente tinha que fazer o match entre o endpoint que vai receber a requisição e a função que vai responder. Então, nesse caso aqui, é apenas com uma função. Eu defini que quando uma requisição for chegar no about, ele vai ser redirecionado para o views.welcome, ou seja, a função welcome dentro do meu views.py. Com a class base views, eu preciso fazer a mesma coisa, mas ao invés de passar a classe diretamente, eu tenho que passar um método da classe chamado asView, e esse método é o método responsável por fazer com que a classe receba em cada método a requisição certa. Então, por exemplo, se eu chegar com o método get, é essa função que vai pegar e vai falar, bom, chegou uma requisição get no endpoint about. Então, eu tenho que redirecionar para o método get dentro da minha book view. Então, é bem importante saber essa diferença. E os outros métodos HTTP, né, que eu estava comentando antes. Então, por exemplo, vamos supor que o Bob vai fazer uma requisição GET no welcome e ele vai receber um super HTML cheio de um monte de coisas, JS, script, não sei o quê. E às vezes não é isso que ele quer, ele só quer saber se o endpoint está saudável. Ao invés de usar um método GET, ele poderia usar um método head, que só pega o head da requisição, né? Ele não vai pegar todo o pacote. Então, para fazer isso, é a mesma coisa. É só definir uma função chamada head. E aí, retornar a resposta que for preciso para esse método. Então, na verdade, a view, ela permite praticamente todos os métodos HTTP. E então, você pode criar todos esses métodos e lidar com eles de uma maneira muito mais prática, cada um com a sua função, cada um com a sua responsabilidade dentro do seu sistema. Legal? Muito bem. Muito bom, muito bem, mas não é só isso. Daqui para frente eu vou começar a mostrar as mágicas e coisas maravilhosas que o Django permite você fazer usando a Class Base Views. Então, só mágicos a partir desse ponto. Bom, lembra da primeira Class Base Views que eu mostrei? Era uma Class Base Views de template. Então, nesse caso, né, relembrando, a gente acabou de ver, mas passando um template, eu tenho o método get, eu retorno um render com o request, com a requisição e o nome do template. Mas já tem muita coisa para uma coisa tão simples, né? Eu tenho um template e eu quero retornar ele se chegar nisso. Na verdade, eu não preciso de nada disso. O que eu posso fazer é usar uma classe chamada template view, que vem do Django Views Generic. E essa template view, uma vez que você passa ela para sua classe, a única coisa que você tem que definir é um nome de template. Feito isso, a classe, e no caso, né, o template view, ele já vai preparar o método get e vai retornar com a requisição, tudo aquilo que a gente acabou de ver nessa função aqui, vai ser feito pelo template view, eu não tenho que me preocupar com isso. Tudo bem, até agora vocês devem estar pensando, tá, não foi um ganho, assim, muito grande, né? Então, vamos ver mais magia. E se eu quiser fazer uma listagem? No caso da listagem, é a mesma coisa. Eu vou importar o list_view, né, uma classe list_view que está vindo ali do views.generic. Só que agora, ao invés de eu passar só o template name, eu vou passar o modelo. E é isso, acabou. O que vai acontecer? A list_view, ela vai ser responsável por ir no modelo, fazer a busca, fazer a query, né, pegando todos os livros que estão lá,
e retornando isso para dentro do template, como um object list, do mesmo jeito que eu mostrei lá na primeira vez, e é isso. Então, você deixou de ter a responsabilidade de ter que fazer a query, de pensar na requisição, na ida, na vinda. Não precisa. É só passar o modelo, passar o template e a Class-Based Views resolve isso para você. Então, você já viu que começou a ter algum ganho, né? Eu não tenho que me preocupar com requisição nem nada. Eu só tenho que passar as coisas que eu preciso que a Class-Based Views resolva. Show? Legal. Começamos a ver uma vantagem aí. E se eu quiser atualizar o modelo? Lembra que a atualização era bem complicadinha com funções, né? Com o Class-Based Views, eu também tenho uma view específica para isso, nesse caso a Update View. E se eu passar isso, eu preciso de 3 coisas. Eu preciso do modelo, né? Nesse caso, o modelo representa uma tabela no banco de dados. O nome do template que vai receber, que vai ter o form e que vai ter a validação e que vai receber o post. A classe de form, né? Então é a classe que vai poder fazer a validação dos inputs que estão sendo enviados. E para onde eu vou redirecionar o usuário uma vez que o form for válido. E é isso. Ah, mas e o 404, caso não dê certo? Tá aqui. Mas e a validação, se o form estiver inválido e eu quiser apresentar os erros? Tá aqui. Tá tudo aqui. Então, você vê que a gente passou de 13 linhas, que não estavam com todos os casos que a gente poderia pensar, para 4 linhas. É uma coisa muito fantástica. Então, a Class-Based Views, ela tem, e principalmente as classes que vêm do Generic, elas são muito poderosas e elas fazem a vida muito mais fácil. E detalhando um livro, também, mesma coisa. Eu pego um Detail View, passo o nome do modelo, passo o nome do template, e é isso, me resolve. Então, você vê que as coisas estão ficando muito melhores, e estão muito mais limpas, e todas aquelas coisas que eu teria que fazer. Imagina você está implementando um sistema, você tem vários detail view ou vários list view, e que você tem que ficar lembrando das queries e refazendo e reescrevendo código. Não precisa. A Class-Based Views cuida disso para você. Tô falando isso muito já. Ok. Aí você vai falar para mim. Mas, Letícia, e se a gente quiser um comportamento diferente? Porque nem tudo na vida vai seguir o padrão, né? De fato, todas as classes, as base classes que eu mostrei até agora e todas as outras que existem, elas têm um comportamento bem específico. Por exemplo, no caso do Detail View, o padrão é buscar pelo identificador, né? Pelo ID que o Django cria automaticamente nas tabelas. Mas, por exemplo, se eu quiser olhar para um atributo diferente, eu não quiser expor o meu identificador para o cliente final, ou se eu tiver um slug, né, um nome mais curto que eu quero fazer a identificação, como que isso funciona? Já a classe Based Views não funciona? Bom, o que acontece é que eu posso pegar um método, por exemplo, nesse caso específico, o getObject, e eu mudo a query. Então, nesse caso, no caso padrão, o getObject faz a query e ele procura por um ID. Então, ele pega o ID da URL e procura no banco de dados por um ID também. Nesse caso específico que eu estou mostrando na tela, ao invés de eu buscar pelo ID, eu pedi para ele buscar por uma outra coluna, pela coluna chamada code. Do mesmo jeito que eu pedi que a URL me enviasse um code. E como isso fica na URL patterns, né? Então, na URL patterns, eu vou mostrar ali, ó, tem o my books e tem o code. Então, esse code é exatamente o que vem depois. Se vocês olharem lá em cima, tem /mybooks /got, por exemplo, de Game of Thrones. O got, ele vai entrar dentro do sistema como um code. E aí eu vou conseguir acessar isso dentro da minha Class-Based View como code dentro do KW-args, que são os parâmetros de input. Então, você vê que com apenas uma função, eu mudei esse comportamento da Class-Based Views, mas eu não tive que reescrever tudo, eu só tive que reescrever essa pequena parte. E, na verdade, eu estou mostrando isso só para exemplificar que a Class-Based Views tem essa questão
de sobrescrever, né, os métodos, mas a Class-Based Views também tem atributos já preparados para isso. Então, no caso do Detail View, eu posso mudar o slug field. No caso, no slug field qual que é a tabela, a coluna da tabela do meu banco de dados que eu vou fazer a busca, e o slug URL KWArg, que é o nome que eu vou dar aqui no URL Patterns. E pronto. Então, com 2 atributos de classe, eu consegui, ou uma função, depende do seu gosto, eu consegui alterar o comportamento do meu Detail View para que ele fizesse uma busca não pelo identificador, mas por qualquer outra coluna do meu banco de dados. Legal. Mas, com certeza, vai ter muita gente olhando para mim pensando, como diabos eu sabia que método mudar? E, de fato, quando está trabalhando com a Class-Based Views, é muito comum você ver as Class-Based Views sendo implementadas e você fala, gente, mas como que, da onde saiu isso? E tem um segredo. Tem um site que é Class-Based Views, que é ccbv.co.uk, que é o meu site para Class-Based Views. Basicamente, ele é um site que tem todas as Class-Based Views que existem, separadas por versões do Django. Então, se você olhar lá em cima, tem o Django 2.2. E aí, por exemplo, nesse caso do Detail View, eu entrei ali no Detail View e eu consigo ver como que eu importo, quais são as classes que o Detail View tem de ancestrais, quais são os atributos que ele tem. E aqui eu consigo procurar, eu preciso mudar o template, eu preciso mudar o slug, eu preciso definir quais são os métodos HTTP que eu permito. Então, tudo isso você consegue ver aqui e você não tem que ficar olhando o código, é muito mais fácil. E você consegue, claro que tem que ter um pouco de intuição para você saber mais ou menos o que você quer, mas se você tiver muita, muita dúvida mesmo, dá para ver os métodos. Então, por exemplo, se eu quiser se ver quais são os métodos que o meu Detail View passa, eu posso vir aqui no site, entrar no Detail View e no método get e ir seguindo os métodos conforme ele está listado e descobrir qual método mais simples que eu posso substituir para conseguir o comportamento que eu quero. Então, esse site é uma super mão na roda e toda vez que eu estou trabalhando com Class-Based Views, eu tenho ele aberto do meu lado, porque eu sei que ele vai me salvar um monte de tempo. Então, por exemplo, e se ao invés de, na minha list view, vamos supor que o Bob não quisesse listar todos os livros, mas só os livros que ainda estão em estoque. Eu não quero fazer uma busca padrão. Então, nesse caso, eu poderia pegar a list view, substituir o método getQuerySet e fazer um filtro por quais livros ainda estão em estoque. E é isso. Então, nesse caso, vamos lembrar lá do Django Girls, um query set é um conjunto de busca. Então, ele é, em essência, uma lista de objetos. Então, nesse caso aqui, no caso padrão, ele vai retornar todos os objetos. Nesse caso aqui, eu estou substituindo o query set para ele só retornar os objetos que eu quero. Então, nesse caso, retornar só os objetos que estão em estoque. Então, você vê que é muito poderoso e, ao mesmo tempo, muito simples, né? É uma função e pronto. Ok, outro caso real que eu caí, eu estava fazendo um sisteminha e o usuário fez um sign-up e eu quero que ele seja redirecionado, eu quero que ele faça o login automaticamente. Eu não quero que ele faça o sign-up, digite lá o usuário, senha, e depois ele tenha que ir no login e fazer a mesma coisa. Tipo, isso é muito, muito insuportável. Então, eu precisava fazer isso. Como que eu fiz? Eu criei um Create User View, né? O import ali tá errado, é um Create View que eu herdei. E aí eu passei uma classe de formulário, né? Eu passei o template, e aí o que eu fiz foi substituir o form valid. Então, essa função, a primeira e a segunda linha, a primeira e a terceira linha são exatamente as linhas que eu olhei lá naquele site que eu mostrei. Só que eu inseri uma linha no meio
que é justamente para já fazer o login. Então, na hora que ele salvar o formulário, o sistema automaticamente vai fazer o login do usuário, e aí, como ele vai fazer ele vai mandar para o barra, né, para home, como o usuário vai estar autenticado, a minha home pode ser diferente, por exemplo, porque o usuário foi autenticado. Então, você vê que é muito, muito simples, e usando aquele site lá, eu consigo inclusive copiar a função e mudar só as coisas que eu preciso. Bom, alguém tá sentindo falta de alguma coisa? Falei e tá faltando uma coisa muito básica. Sim, a parte de autenticação. O Django, uma das grandes coisas fantásticas do Django é que ele já vem com um sistema de autenticação super poderoso, já pré-definido, né? E eu não falei nada de autenticação até agora. Se eu não falo de autenticação, significa que todas as classes e todos os endpoints estão abertos para qualquer pessoa que entrar no meu sistema. E, por exemplo, para o Bob, ele não quer que qualquer pessoa atualize os livros que ele tem no estoque dele, porque isso não faz sentido. Então, como que eu faço para usar autenticação com Class-Based Views? Uma linha. Eu vou pegar uma classe chamada Login Require Mixing e eu vou adicionar esse Login Required Mixing na classe que eu quero. É isso. Eu também posso, por padrão, ele vai pegar o login URL do sistema, mas eu posso definir um login URL específico, então nesse caso eu mudei aqui para login. E é isso. A partir desse momento, nenhuma pessoa que não está autenticada no sistema vai conseguir acessar essa classe e esse endpoint, né, por consequência. Então, você vai ter um forbidden, 403 forbidden automaticamente. Então, é muito simples, é uma linha. Ou você também tem a opção de passar um método chamado login required direto no URL patterns. Então, ao invés de você ter que ir na view e especificar na view, você consegue bloquear esses endpoints direto do URL patterns. Então, na verdade, é uma linha e você consegue fazer com que a autenticação do sistema funcione para a sua class-based views. Legal, então agora o Bob está feliz. Ele pode fazer o sistema que ele quer, as linhas de código são bem poucas, mas com todas as funcionalidades que ele queria. Então a gente tem aí uma lhama feliz. Mas, e APIs? Então tudo isso que eu falei até agora está focado em HTML. Você tem uma requisição HTTP e você retorna um HTML. Só que hoje em dia, muitos dos sistemas, eles estão bem desacoplados, né? Então, o back-end, ele vai responder basicamente com o JSON, e aí você tem um front-end que consome esse JSON. E nesse caso aqui que eu comentei, isso não funciona. Bom, o que acontece é que você pode usar o Django REST Framework. Mas espera, eles usam Class-Based Views? Não necessariamente. Eles usam parecido. Se vocês olharem, essa é um exemplo modificado do exemplo do Django REST Framework. E se vocês forem ver, é bem parecido. Você cria uma classe, essa classe tem um modelo, tem os fields, elas importam de outras classes. Então, esse conceito do Class-Based Views, de você importar, herdar classes que já têm uma série de funcionalidades e que você só precisa sobrescrever alguns métodos para fazer elas funcionarem, é um conceito bem amplo, bem vasto, e você pode aplicar ele em outros sistemas. Então, por exemplo, aqui, você pode usar tudo o que eu falei do Class-Based Views do Django, mas usar um framework que já está especializado para quem quer trabalhar com APIs e não com responder HTML, né? Então, esse é um conceito bem interessante que eu encontrei, que eu achei que vocês iam gostar. Se vocês quiserem saber mais, tem o meu GitHub, que tem um projetinho lá que eu criei para poder fazer o meu post, né, que também tem aí o link. E toda essa apresentação foi baseada no projeto e nesse post, mas com algumas atualizações aí que estavam precisando. Mas é isso, tá aí meus contatos e espero ouvir de vocês e estou preparada para as perguntas.
Vamos lá. Valeu, Letícia. Deixa eu abrir aqui para colocar algumas perguntas. Vamos lá. Primeira, é do Paulo. Você indica algum livro para aprender bem Django? Eu já entendo bem de Python orientado a objetos. Tem um livro que é bem recomendado, eu não lembro se a última versão já está atualizada para o 3.0, que é o Two Scoops of Django, que é do Daniel e da Audrey Greenfield. Eu sei que eles estão atualizando para a última versão, mas eu não sei o status. Infelizmente, o livro só está em inglês, o que é uma tristeza, mas eu sei que é um livro muito bom, que tem bastante conteúdo relevante, e a documentação em si é muito boa. O Django tem uma das melhores documentações de projeto de código aberto que existe. É um pouco difícil de se encontrar quando você está bem começando, então o tutorial é uma boa maneira de você começar, mas se você quiser realmente se aprofundar, dá para ir pro Two Scoops of Django, se você souber ler em inglês. Nossa. Qual design pattern mais indicado para trabalhar com as views do Django? Seja o template ou DRE? Difícil dizer, depende do conceito, depende do sistema, depende de quem está fazendo. Por exemplo, eu nos meus projetos pessoais eu uso o Restless para API, porque eu gosto bastante, acho bem simples e bem pouco verboso. Mas todo design pattern depende, né? Depende de uma série de fatores. Eu não saberia dizer, assim, genericamente qual que seria o melhor. Vamos lá para mais 3. Você prefere separar a lógica de negócio em funções helpers ou métodos adicionais da Vue? O que eu aprendi e que eu li, mas, de novo, há muito tempo, é o que eles chamam de Fat Models Slim Views, que a lógica de negócio está dentro dos modelos, então você deixa a view simplesmente chamando os métodos dentro dos modelos. Então, quem tem a responsabilidade sobre o modelo e sobre a lógica do comportamento desse modelo seriam os modelos, e a view simplesmente chamam métodos já que fazem todo o pré-processamento necessário. Beleza. Vamos para a próxima. Da pessoa anônima. Qual a sua opinião sobre quando a gente precisa sobrescrever os métodos getQuerySet e getContextData e quando precisa sobrescrever muitos métodos no CBV? Eu não sei se eu já caí num caso em que eu precisei sobrescrever muitos métodos. Eu acho que nesse caso dá para usar a view mais genérica, né? Você não precisa usar necessariamente a mágica, né? Os generics, que são bem mágica. E aí dá para você ir para uma view que a primeira view que eu mostrei, que você define o método get, define o método post, são as class-based views que você tem mais controle sobre o que está acontecendo. Então, se você tem que mexer muitos métodos, talvez uma view menos mágica te sirva melhor e deixe seu código mais claro. Vamos para as duas últimas. Existe algum ganho de performance na aplicação ao utilizar CBV ao invés de FBV? Eu não sei o que é FBV. João, depois deixar aqui essa pergunta, se o João quiser editar aqui depois para a gente responder. Vamos para do Bruno. Com tantas facilidades, agilidades no CBV, por que não usá-lo sempre? Bom, eu acho que se você está usando e retornando HTML especificamente, como eu mostrei nos exemplos, por que não? O que acontece é que, como eu comentei, desculpa, muitos sistemas hoje em dia têm essa separação entre back-end e front-end. Então, o back-end não vai retornar HTML, ele vai retornar alguma coisa como JSON. E aí, nesse caso, as class-based views, elas não têm tantas funcionalidades quanto, por exemplo, o Django REST Framework. Então, como eu comentei na pergunta do Design Patterns, depende muito de como que você trabalha o seu sistema e quais são os requerimentos, requerimentos não, as funcionalidades que você precisa implementar.
O pessoal comentou aqui, Letícia, no caso, vou repetir a pergunta, existe algum ganho de performance na aplicação ao utilizar CBV ao invés de FBV? FBV, no caso, é Function Based View. Ah, tá. Beleza. Obrigada, João, ou o pessoal aí que respondeu. Eu não sei, eu acho que meu chute seria não, mas eu não tenho experiência suficiente para dizer. Eu acho que o ganho é na organização do código, né? E, inclusive, é o que está escrito na documentação do Django. Um dos principais ganhos é a organização de código e deixar as responsabilidades mais claras. E só nisso você ganha em desenvolvimento e encontrar bugs, por exemplo. Então, performance de outro jeito. E, por fim, você trabalha na Stripe com Django? Não, a Stripe não usa Python, infelizmente. Então, por isso que faz muito tempo que eu não trabalho com Python, só em projetos pessoais. Beleza, deixa eu tirar aqui. Letícia, muito obrigado. Valeu por estar aqui hoje. Vocês duas, tanto você quanto a Kátia, estão fora do país e estão batalhando com esse fuso horário para ajudar a gente nesse evento. Valeu pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Muito obrigada, Cadu, pelo convite. Todo o pessoal da Vinta, é um prazer estar aqui com vocês. Mesmo sendo tarde, a gente faz uma questão de estar aqui. E para o pessoal, vamos ajudar a contribuir aí para conseguir mais doações para o Covid, né? Todo mundo que está aqui está fazendo um trabalho gratuito para agregar a comunidade, então vamos dar de volta para as pessoas que estão precisando, né? De novo, muito, muito obrigada e espero que tenham gostado. E quem quiser, entre em contato. Com certeza. Até a próxima. Valeu, Até a Letícia. próxima. Tchau. Tchau, tchau. Galera, para encerrar,